Aquela manhã revelaria tudo. Não era superstição. Era um pressentio tão forte que parecia um aviso gravado na alma. Minha avó, antes de partir, havia sussurrado com uma certeza que só os que já cruzaram a fronteira da vida conseguem ter. Vá até a casa da sua sogra amanhã cedinho. Você entenderá tudo sozinha. Ignorar aquelas palavras seria como fechar os olhos diante de um incêndio que se aproxima. Mariane adorava as madrugadas. Enquanto a cidade ainda bocejava, envolta em um silêncio quase sagrado, ela encontrava paz nos pequenos rituais. O cheiro da hortelã secando no armário, o pão fresco cortado em fatias perfeitas, o apito suave da chaleira anunciando que o dia começaria com calma. Era assim que sua avó Nina a ensinou, a arte de transformar o cotidiano em algo quase cerimonial. Faltavam poucas horas para o casamento. O vestido simples e elegante pendurado na cadeira, parecia esperar por ela com uma paciência serena. Ao lado, na janela, um pequeno buquê de malmiquer escolhidos no jardim da vizinha lembrava que a vida, mesmo nos detalhes, insiste em florescer. Uma casa sem flores é como um coração sem batidas, costumava dizer Nina. E Mariane lembrava-se dessas palavras agora, quando os nervos ameaçavam ofuscar a razão. Igor era a imagem da segurança, alto, de postura firme, com um jeito tranquilo de falar que transmitia confiança. Trabalhava com obras, gostava de prazos e promessas cumpridas. Palavra dada é palavra honrada, repetia, e ela acreditava. Mariane tinha o dom de confiar nas pessoas, especialmente naquelas que falavam sem exageros, sem gestos teatrais. Mas Tatiane, sua futura sogra, era diferente. Uma mulher de sorrisos calculados e frases que soavam como ordens disfarçadas de conselhos. É para o seu bem, dizia, com um tom que não deixava espaço para réplicas. Mariane engolia em silêncio, afinal, quem era ela para questionar uma mulher experiente, dona de uma sabedoria que supostamente só o tempo concede? Naquela noite o sono demorou a chegar. Entre o cansaço e a ansiedade, a imagem da avó surgiu como um filme antigo. O fogão a lenha, o rádio crepitando músicas de outras épocas, a toalha de crochê cobrindo pães recém-saídos do forno. Aquele apartamento de 2 cômodos, impregnado do cheiro de chá forte e memórias, era seu refúgio. Nina não lhe deixou herança de papel, deixou um legado de gestos, de cuidados, de um lar que respirava história. Foi quando, entre a vigília e o sono, ouviu a voz da avó, tão real que poderia jurar que a mão dela havia acariciado seus cabelos. Eles vão embora de madrugada. Vá até lá. Você precisa ver. O susto a arrancou da cama. A cozinha estava escura, mas o ar frio da noite trouxe uma lucidez cortante. São só nervos, tentou se convencer. Afinal, quem não ficaria apreensivo à véspera do casamento? Mas algo dentro dela sabia. Não era medo do novo, era o instinto gritando para não fechar os olhos. Ao amanhecer, vestiu-se com discrição. Uma saia simples, uma blusa clara, os cabelos presos em um coque apertado. Caminhou até a casa de Tatiane como quem passeia sem destino, mas cada passo era um esforço para conter o tremor nas mãos. A residência impecável, com suas trepadeiras bem podadas e gerânios nas janelas, parecia o retrato da ordem que a sogra tanto prezava. Mariane parou do outro lado da rua, fingindo ajustar a alça da bolsa, enquanto o coração batia tão forte que temia que alguém ouvisse. Então a porta se abriu. Tatiane surgiu, impecável em seu tailleur claro, segurando uma pasta como se fosse um escudo. Ao seu lado, uma mulher de salto alto e pulseiras que tilintavam a cada movimento. As palavras que escaparam dos lábios da sogra foram como facas, tudo conforme o planejado. Primeiro o cartório, depois o notário. Ela assina a procuração sem questionar. Essas meninas nem leem o que está escrito. O importante é concluir hoje. A apartamento também resolvemos hoje mesmo. Meu conhecido cuida disso sem alarde. Com a Mary é fácil, basta dizer que é para o bem da família. O mundo parou. Procuração. Apartamento. Sem alarde. As sílabas ecoavam como marteladas. Mariane não se moveu, não respirou. Só apertou a bolsa com força, como se aquilo pudesse impedi-la de desmoronar. Quando as 2 mulheres entraram no carro e desapareceram na curva, ela soube. O sonho tinha virado pesadelo, e a única saída era agir. Caminhou de volta com a compostura de quem carrega um segredo explosivo. No ônibus, as ruas passavam borradas, sua mente só enxergava as frases que ouvirá. Assina sem questionar, resolvemos hoje. Desceu antes da sua parada e entrou na primeira consultoria jurídica que viu. O cheiro de papel e café a recebeu como um abraço. Preciso de ajuda. Urgente, disse a advogada, uma mulher de olhar firme e voz calma. Amanhã, ou melhor, hoje vou me levar a um notário para assinar documentos. Disseram que é rotina, mas não é.
Não posso deixar que tomem o que é meu. Polina. Era esse o nome da advogada, ouviu tudo sem pressa. Fez perguntas precisas. O apartamento estava em nome de quem? Havia dívidas? Quanto tempo a avó morara lá? Depois, com uma tranquilidade que acalmou o turbilhão dentro de Mariane, explicou: você tem o direito de registrar uma restrição. Nada relacionado à sua propriedade poderá ser alterado sem a sua presença. Nem mesmo com uma procuração. Faremos isso hoje. E se tentarem forçar você a assinar algo, fez uma pausa, você pode se levantar e sair. Nenhum notário pode obrigá-la a nada. Eles são obrigados a ler cada cláusula em voz alta. Se esconderem algo, é crime. Mariane saiu do escritório com um plano e uma certeza: a avó não a havia abandonado. Às vezes, os mortos falam mais alto que os vivos, basta ter coragem para ouvir. E ela, pela primeira vez, não iria apenas acreditar nas pessoas. Iria protegê-las de si mesmas. Palina folheou a pasta com gestos precisos, retirando um formulário em branco. Podemos redigir e autenticar antecipadamente sua recusa formal em conceder procuração para administrar o apartamento. Não é um documento obrigatório, mas estabelece uma posição clara. Além disso, autenticaremos cópias dos seus documentos de propriedade e guardaremos conosco. Fez uma pausa, ajustando os óculos com um movimento calculado. E mais uma coisa, assim que protocolarmos o pedido no Rossiestre, vamos formalizar uma declaração de vontade perante o tabelião. Sem minha presença pessoal, nenhuma transação envolvendo o imóvel poderá ser realizada. Isso é legal, é claro, e à vontade da proprietária. Mariane assentiu. Naquele momento, não queria chorar nem gritar, queria apenas segurar um papel onde, em preto e branco, estivesse escrito que não era um objeto, não era um espaço vazio. E a questão do destino? Perguntou, surpreendendo a si mesma. Destino é problema seu, respondeu Palina, direta. Mas assinar documentos é questão jurídica. Separe as coisas. Quer continuar acreditando em contos de fada e assinar qualquer coisa sem ler para manter a família unida? Isso não é amor, é descuido. Fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Sua avó, aliás, era sábia. E você também. Mariane sorriu pela primeira vez em dias. A vovó sempre foi clara, murmurou. Foram ao MFC. Mariane protocolou o pedido no Rossiestre. O processo seria rápido, disseram. A atendente marcou o prazo, já está em análise. A anotação será feita ainda hoje. Depois, seguiram para o cartório, onde Palina explicou ao tabelião com voz firme a importância da declaração de vontade. O homem de óculos assentiu, leu cada linha em voz alta e perguntou a Mariane se ela compreendia o que estava fazendo. Quando o carimbo bateu no papel, ela saiu do escritório como se carregasse um escudo invisível. A ansiedade não havia desaparecido, mas agora tinha forma a limites. Chegou em casa perto do meio-dia. O telefone vibrava com mensagens. Amigas perguntando se estava tudo bem, a tia lembrando do ajuste final com a costureira, o noivo avisando, passo a 5, temos um compromisso. Aquela frase, coi onde já não soava inocente. Mariane não discutiu. Colocou a chaleira no fogo, cortou uma maçã em fatias finas, guardou o vestido de noiva no cabide com cuidado cerimonioso. Sua casa respirava calma, como se soubesse que Kelly não era momento para emoções, mas para estratégia. Às 5 em ponto, Igor chegou de táxi, abriu a porta com um gesto exageradamente cortês e pegou sua bolsa como se fosse de porcelana. Temos um detalhe rápido, disse, enquanto subiam as escadas. Minha mãe já falou com o tabelião. É só assinar, sem fila. Depois tomamos um café, relaxamos. 2 dias intensos, precisa descomprimir. Mariane não apressou a pergunta. Que assinatura? Ah, só umas formalidades para a família. Ele deu de ombros. Coisa de rotina para gerir tudo junto. Todo mundo faz assim. Você vai ver, é simples. No táxi, Igor falava sem parar, do micro-ondas que o colega de trabalho havia dado à mãe, dos saladas que a tia prometeu preparar, do fotógrafo barato porém competente que haviam contratado. Cada palavra soava como uma cortina de fumaça, cobrindo o plano que já estava traçado. Mariane observava seu perfil e pensava no que há de mais aterrador nos seres humanos, não a maldade, mas a convicção tranquila de que os outros existem apenas para servir a seus desígnios. O cartório ficava no centro, em um prédio antigo, 2º andar. Uma placa discreta, uma antessala com 2 cadeiras e um ficus murchando no canto. À mesa, uma recepcionista no escritório, o mesmo tabelião que as havia atendido pela manhã. Ele levantou os olhos dos papéis, cumprimentou com um aceno profissional e olhou para Igor. Boa tarde. Os documentos? Tatiana Pavlovna entrou atrás deles, impecável em seu tailleur, carregando a pasta. Seu sorriso era tão frio quanto o tecido.
uma procuração disse, estendendo os papéis. Nada complicado. Os jovens preferem assinar tudo de uma vez, para não perder tempo depois. O tabelião pegou a folha, percorreu as linhas com o dedo, então fitou Mariane. Procuração para realização de atos de disposição sobre imóvel e bens do outorgante. Inclui, entre outros, a celebração de contratos de compra e venda, doação, permuta, penhor, bem como a apresentação de documentos para registro estatal. Sua voz era clara, sem pressa. Confirma que compreende o alcance destes poderes? O que tem para entender? Igor interrompeu, impaciente. É só burocracia. Estamos com pressa, amanhã é o casamento, como sabe. Ele sorriu, mas os dedos tamborilavam na mesa. Mariane respirou fundo. Um momento, por favor. Virou-se para o tabelião. O senhor poderia verificar se já há alguma restrição registrada no meu imóvel? Apresentei um pedido hoje cedo e gostaria de confirmar se foi processado. O homem digitou no computador, clicou 2 vezes, franziu a testa ao ler. Sim, há uma anotação. Registro de direitos, restrições e ônus somente com a presença pessoal do titular. Ergueu os olhos. Isso significa que mesmo com uma procuração como esta, nenhuma transação será registrada sem você aqui, pessoalmente. O silêncio que se seguiu não era tenso, era revelador. Igor evitou o olhar de Mariane. Tatiana Pavlovna mordeu o lábio, como se mastigasse uma desculpa. Que pedido é esse? Perguntou a sogra, com voz medida. Meu, respondeu Mariane. Sou a proprietária do apartamento da minha avó, e hoje pela manhã registrei uma restrição. Nenhuma ação sobre a propriedade poderá ser feita sem minha autorização expressa. É legal. É correto. Mas que absurdo. Tatiana Pavlovna tentou rir, mas o som saiu forçado. Isso é desconfiança, Mariane. Família é confiança. Família é respeito. Confiança não é um papel assinado às cegas, disse ela calma. Confiança é perguntar antes. É explicar. É não tratar a outra pessoa como um obstáculo a ser contornado. Olhou para Igor. Vocês queriam resolver tudo rápido sem perder tempo. Mas isso não é praticidade. É a conveniência. Ele ergueu os olhos. Não havia raiva ali, havia algo pior. O espanto de quem é flagrado não em um crime, mas em uma ilusão ingênua. Eu não queria te magoar, murmurou. Minha mãe disse que seria mais fácil assim. Para todos. Você não é contra a ideia de compartilhar, né? Sou contra a ideia de assinar algo que não li. Sou contra minha propriedade ser transferida sem que eu saiba para onde. Mariane manteve o tom sereno. E sou contra seremos tratada como uma criança que não entende das coisas. Eu entendo. E faço o que acho necessário. Virou-se para o tabelião. Peço desculpas pelo incômodo. Obrigada por ler em voz alta. Ele assentiu, já digitando. Como é de praxe, devo perguntar. Confirma que recusa a assinatura da procuração. Confirmo. Ela não titubeou. Então redigirei um termo de recusa, disse ele, enquanto a impressora chiava. Mera formalidade. Tatiana Pavlovna permaneceu em silêncio durante o processo, apenas os dedos traindo sua irritação, batucando no braço da cadeira. Quando saíram, deteve Mariane no corredor, baixando a voz. Você está cometendo um erro. A ordem nas coisas é necessária. E quem estabelece a ordem sou eu, porque tenho experiência. Você ainda não sabe como as coisas funcionam. Cada um tem sua própria ordem, respondeu Mariane. A minha é, meus documentos, minha assinatura. E só depois de ler cada palavra. Não dá para dialogar com você. Explodiu Igor, finalmente. Vamos, amanhã é o casamento. Precisamos pensar no que importa. Não haverá casamento amanhã, disse ela, sem alterar a voz. Vou adiar. Preciso de tempo. Tatiana Pavlovna suspirou teatral. Sabia que sua avó ia envenenar você contra nós. Minha avó me ensinou, corrigiu Mariane, olhando-os nos olhos. A não ser propriedade de ninguém. Fazer perguntas, completou Mariane. E não ter medo de agir conforme o que considero certo. Eles se separaram no alpendre. Igor, cabisbaixo, os olhos cravados no chão como se procurasse ali uma resposta que não veio. Tatiana Pavlovna, erguida, saía de cena como se ainda estivesse nos palcos, com a postura de quem domina o espaço, mas não mais o enredo. Mariane, porém, caminhava com passos firmes, iguais, sem pressa nem hesitação. Não sentia vitória. Essa era uma palavra barulhenta demais para o que habitava dentro dela. Tampouco sentia raiva. Sentia apenas clareza. E clareza é isso, o silêncio onde antes havia tempestades. À noite preparou chá de hortelã e abriu a caixa de madeira da avó, aquela que guardava fotografias amareladas pelo tempo. No topo, uma imagem da jovem Ivanovna vestida de branco, os olhos brilhando de uma alegria que o tempo não apagou.
Ao fundo, a mesma casa, a mesma cozinha onde Mariane agora aquecia as mãos na xícara. Colocou a foto ao lado do bule, como uma oferenda, um gesto de gratidão à mulher que, mesmo ausente, ainda lhe ensinava a respirar. Sentou-se à mesa e, pela primeira vez naquele dia, soltou o ar que nem sabia estar retendo. O telefone não parou de tocar. As amigas queriam saber se os rumores eram verdade. Tias distantes tentavam convencê-la a não estragar tudo, afinal, tudo já estava pronto. Igor escreveu mensagens curtas, entrecortadas. Vamos conversar, não foi minha intenção, minha mãe exagerou. Tatiana Pavlovna mandou uma mensagem longa, claramente ensaiada para o dia seguinte, cheia de meias palavras e justificativas que soavam como ensaios para uma peça que ninguém mais queria assistir. Mariane não acusou ninguém, também não absolveu. Relia os 2 documentos, o extrato do cartório e a declaração de propriedade, como se fossem uma oração laica, um mantra de tinta sobre papel onde a única voz que importava era a sua. O silêncio daqueles textos falava mais alto que qualquer desculpa. Na manhã seguinte foi ao cartório. A funcionária a olhou com atenção, mas sem surpresa, como se já tivesse visto muitas noivas com os mesmos olhos claros e a mesma necessidade de ar. Às vezes elas só precisam respirar, parecia dizer seu olhar, enquanto as mãos carimbavam o pedido de adiamento da cerimônia. Volte quando tiver certeza, disse em voz baixa, como se soubesse que certezas não se apressam. Os dias seguintes fluíram tranquilos. Mariane trabalhou, arrumou a casa, foi à feira comprar maçãs e pepinos, aqueles que a avó sempre escolhia pelo brilho da casca. Uma semana depois, Igor apareceu sem avisar, mas com cuidado. Bateu a porta com os nós dos dedos, como se temesse quebrar algo. Vestia um suéter claro, o rosto pálido, os olhos cansados de noites mal dormidas. Posso entrar? Perguntou, e sua voz soou como um fio de lã desfiando. Entra, respondeu ela. Ele sentou-se na beirada da cadeira, como se não tivesse certeza de que ela aguentaria seu peso. Olhou para a xícara de chá, para o vaso com flores do campo que Mariane cortara naquela manhã. Eu entendi que estava errado, começou, e a palavra errado pareceu-lhe queimar a língua. Pensei que fosse o certo. Que família era isso? Tudo junto, tudo misturado. Minha mãe sempre disse que era assim. Não queria tirar nada de você. Quis que tudo fosse, só isso. Junto. Ele fez uma pausa, como se procurasse a palavra exata. Junto é quando perguntam, corrigiu Mariane secamente. Não sou contra o junto, Igor. Sou contra o sem mim, ponto. Ele assentiu, os dedos apertando o joelho. Eu, me envergonho. Não era uma confissão ensaiada. Era algo que escapava como o ar de um balão furado. Não por você. Por mim. Por não ter parado. Por não ter pensado. Por ter escolhido o caminho mais fácil. Mariane observou-o sem piedade, mas também sem crueldade. A vergonha às vezes serve, disse calmamente. Ela mostra onde estão os limites. E os limites são meus. Tomaram chá sem açúcar, falando em frases curtas, como se testassem o peso de cada palavra. Igor não se justificou, ou pelo menos tentou não fazê-lo. Não inventou desculpas sobre circunstâncias especiais ou pressões familiares. Admitiu, simplesmente, que precisava de tempo para se entender, para aprender a viver sem a voz da mãe ditando cada passo. Mariane não prometeu nada. Não disse, tudo bem, nem vamos esquecer. Apenas uma coisa, vamos ser honestos. Sem acordos nas entrelinhas, sem decisões pelas minhas costas, sem pelo bem da família que só serve para calar quem discorda. Ao se levantar para ir embora, Igor olhou para ela por um longo segundo. Vou tentar me tornar alguém com quem vale a pena dividir a vida, disse, e a porta fechou-se atrás dele com um clique suave. Tatiana Pavlovna ligou naquela noite. A voz não era mais a de uma diretora de cena, mas a de uma mulher cansada, como se as cordas vocais tivessem se desgastado de tanto puxar rédeas. Você agiu com inteligência, admitiu, e a frase soou como um armistício. Fui grosseira. Não se faz isso. Hesitou. Virei menos. Mas estou aprendendo a calar quando não me perguntam. É difícil, mas vou tentar. Venha quando quiser, respondeu Mariane. Mas sem jogos. Se algo diz respeito a mim ou à minha casa, a decisão é minha. O resto conversamos com respeito. Combinado, murmurou a outra ponta da linha, antes que o telefone ficasse mudo. Mariane sorriu. Não gostava de histórias longas sobre felizes para sempre, a vida raramente se encaixava em arcos narrativos tão limpinhos. Não houve tempestades seguidas de arco-íris, nem reconciliações cinematográficas. Houve simplesmente isso. Um vento morno, trabalho que ocupava as mãos, e a quietude de quem finalmente respirei fundo. Colocou um pé de mirra na janela. A avó dizia que essa planta traz paz, lembrava-se.
Reorganizou o armário, separando as roupas por cores, como Ivanovna fazia. À noite, retomou a leitura de um livro adiado há meses. E toda vez que preparava o chá de hortelã, sorria ao lembrar da voz da avó: venha mais perto, minha menina. Olhe bem. Só então decida. Ela não havia fugido. Aproximara-se. Olhara. E escolhera. Lá fora a noite caía, e os pardais já dormiam nos fios. Mariane levantou-se, aproximou-se da janela e observou o mirto, suas folhas verdes contra o céu escuro, e a vasilha azul, tão clara quanto uma nota musical suspensa no ar. Tirou a foto da avó da moldura, segurou-a entre os dedos e sussurrou: obrigada. Depois recolocou-a no lugar. Aquele não foi um dia de grandes discursos. Mas foi um dia de pequenas ações, aquelas que, como tijolos, constroem uma vida que não desaba ao primeiro vento. Ouviu um conselho. Verificou. Viu. Protegeu. Falou com calma. Não recuou. E isso, afinal, era a única história que os velhos chamavam de sábia, sem alarde, sem efeitos especiais, apenas a verdade nua, a do papel timbrado, a do respeito próprio, a da memória daqueles que um dia ensinarão que confiança não é ingenuidade, e que amor não deve ser cego. Na manhã seguinte, acordou cedo, abriu a janela e inspirou o ar fresco. Sorriu para o futuro, não porque tudo estivesse claro, mas porque o essencial agora estava. E porque jamais voltaria a lugares onde sua voz fosse um incômodo. Jamais assinaria um papel que não lhe lessem em voz alta palavra por palavra. Porque a avó lhe ensinara: uma assinatura própria vale mais que todas as promessas alheias.